Então, estamos na página 612, não é? A partir do subtítulo A Fidelidade Conjugal, número 2364. 2364. Vamos ver se a gente faz esses dois subtemas ou subtítulos: a fidelidade conjugal e a fecundidade do matrimônio. Vamos avante. O casal de cônjuges forma uma íntima comunhão de vida e de amor que o Criador fundou e adotou com suas leis. Que maravilha, né? A comunhão de vida. Veja, que não fala em comunhão de bens. É interessante aqui que o casamento civil, o contrato, né, civil, está mais para a comunhão de bens, para assegurar. Ou seja, não é? O casal, essa interpretação que eu faço, viu, pode ser maliciosa ou pode ser realista, não é? Análise forense que eu faço, veja. O casal que se diz cristão, católico, que tem assim, ó, de casais católicos que preferem, isto é, dão preferência ao casamento civil porque assegura a partilha de bens, a comunhão de bens, do que o matrimônio, do que o sacramento. O Catecismo da Igreja Católica desbanca isso. Diz que o casal de cônjuges forma uma íntima comunhão de vida, não é de bens. O maior bem para o outro, a doação de si, é o esposo, é a esposa, é o maior bem. Não é a geladeira, não é o carro, não é a casa, não é a fazenda, não são os imóveis, não, os cartões de crédito, a conta recheada no banco, o maior bem. Assim pensa a igreja. A igreja pensa para nós uma coisa sublime, uma coisa divina, e a gente fica se rastejando na poeira, não é? Pensa nas seguranças humanas. Agora, é interessante, pense comigo, não é? Pense comigo. Se a pessoa visa apenas isso, é uma insegurança terrível, é uma desconfiança terrível do companheiro, da companheira. Eu não sei como consegue dormir ao lado, não é? Se desconfia tanto assim. Como é que consegue? Trocar, uma troca de amores, que desconfia tanto assim do outro. Veja, isso é uma desconfiança terrível. E é por isso que tem muitos doentes, porque é uma aflição, é uma pressão psicológica, que você desconfia tanto da pessoa que está compartilhando a vida, veja, dividindo o seu tempo e dormindo ao lado, não é? Ah, padre, bem casado é aquele que vive. Se você vive bem, as ordens dos fatores não alteram o produto, né? Por que não? Se você vive bem, se você tem fé, se você ama a sua igreja, se você,
não é? É obediente a Jesus. Por que você não se casa no matrimônio? Ah, é porque ele não quer, ninguém pode forçar. Certo, você força o seu marido a tantas outras coisas e não quer forçar a casar com você para você viver plenamente a sua fé. Que contradição é esta? E se o outro te ama, mesmo não comungando com a tua fé, a tua igreja, mas te ama, não é? É uma coisa boa. Então vai renunciar a isso e vai te dar esse prazer, essa realização. Há dia de namoro, tantos sonhos que o teu esposo já realizou, tantos desejos, mas esse desejo não realiza. Veja que a gente, quando é as coisas humanas, a gente é mais atraído, mais seduzido, mais inclinado. Quando é as coisas da fé, as coisas divinas, a gente resiste. Resiste. Não é? Ah, padre, mas se não der certo? Sim, se não der certo. Eu vou ficar presa. Se consagra, mulher. Se consagra, homem. Não é? Vou ficar presa. Não, isso não é justo diante de Deus. Não é justo diante de você. Não é justo diante da sua fé. Quer dizer, o seu relacionamento está sendo uma loteria, é? Um campo minado, se não der certo. Você entrou, estou convivendo. Sim. Antes, as experiências eram antes de conviver. Antes de ir para embaixo de um teto. Antes de morar juntos. As experiências. Hoje não. Hoje faz experiência já junto. Quer dizer, que experiência é essa? Você revelando a sua intimidade, se dando para conviver e com medo que não dê certo. Quer dizer, é um aperitivo, é um pratinho que sai antes do almoço para abrir o apetite. Não pode ser. Tem coisa errada aí. Tem coisa errada da forma que estão pensando. Que a igreja não pensa dessa forma. Vamos avante. Ela é instaurada pelo pacto conjugal, ou seja, o consentimento pessoal irrevogável. Veja que diz a Gaudium et Spes, número 48. Os dois se doam definitivamente e totalmente um ao outro. É para sempre. O problema é que a gente está numa sociedade que nada é para sempre. A gente está numa sociedade do provisório, do passageiro, dos relacionamentos líquidos. Veja. Pessoas que não sabem o que quer ou que querem. E por isso tem que fazer experiência. A gente está vendo, né, padre, se dá certo ou não. E até na hora que casar, quando a gente faz a pergunta ali, não é? Eu vou ver até onde amor der, não é? Ou se não acabar o amor nunca acaba, minha gente. Você já está dizendo que você não tem amor, não é? Você está dizendo que o seu pote já está raso. Que não tem amor. Veja. É umas conversinhas, sabe? De gente infantil, de gente imaturo, de gente que nunca cresceu. E só quer apenas, né, suprir as carências. Suprir as carências. Tanto é que delega o outro a felicidade. Delega o outro a felicidade. Vamos avante. Os dois não são mais dois,
mas formam doravante uma só carne. É isto? A aliança contraída livremente pelos esposos lhes impõe a obrigação de a manter una e indissolúvel. Vejam. Catecismo, Código de Direito Canônico, 1056. O que Deus uniu, o homem não separa. Marcos, capítulo 10, versículo 9. Vamos avante. 2365. A fidelidade exprime a constância em manter a palavra dada. Olha aqui. Deus é fiel. Deus é fiel. Agora, será que eu sou? Me desculpe dizer, viu? Antes nós tínhamos palavra. Nós, enquanto pessoas humanas. Hoje não. Hoje não se tem palavra mais definitiva. Não se honra a palavra mais. Não é? Doa em quem doer. O sangue pode dar na canela. Não se tem mais. A gente tem um bando de molengas. Qualquer coisa está desistindo, está pensando. Não sabe o que quer. Quer uma coisa hoje, amanhã não quer mais. Pensa uma coisa, amanhã... A gente faz os contratos da gente, desiste e desfaz. Com maior facilidade, como se a palavra não tivesse mais valor. Não é? O caráter, a personalidade, a honra humana. A gente quer honrar tantas outras coisas, a aparência, mas a palavra a gente não honra. Veja. E isso a dois, viu? A dois, num relacionamento íntimo, de vida. Vamos avante. O sacramento do matrimônio faz o homem e a mulher entrarem na fidelidade de Cristo à sua igreja. O apóstolo Paulo diz justamente isso, né? Pela castidade conjugal, eles testemunham este mistério perante o mundo. Veja. Mulheres, sedes obedientes aos vossos maridos. Maridos, honrem, amem as suas esposas como Cristo amou a igreja. Vejam. E a interpretação bestializada é: eu tenho que ser submissa. A exigência aqui, mulher, esposa, não é, veja, apenas para você, e a maior é para o homem. Como foi que Cristo amou a igreja, dando a vida por ela? Veja, dando a vida. E a obediência aqui é na fidelidade. Vamos ouvir agora São João Crisóstomo, que ele diz. São João Crisóstomo sugere aos homens recém-casados que falem assim à sua esposa. É bonito, viu? Tomei-te em meus braços, amo-te, prefiro-te à minha própria vida, porque a vida presente não é nada, e o meu sonho mais ardente é passá-la contigo, de maneira que estejamos certos de não sermos separados na vida futura que nos está reservada. Põe o teu amor acima de tudo, e nada me seria mais penoso que não ter os mesmos pensamentos que tu tens. Veja que maravilha, não é? Existe um amor assim? Será que existe um amor assim? Não é? Ou existe daquele amor, meu coração por tigela? Vejam, São João Crisóstomo, não é? Amei-te, tomei-te nos meus braços. Maravilha! O catecismo da Igreja Católica, né? Veja, tem poesia, tem rima, tem docilidade, tem ternura.
Tudo aqui. Diana está dizendo, padre, preciso assistir todos os outros vídeos para aprender sobre o catecismo católico. É muito bom. Vamos lá. Rita Corrêa está dizendo, existe sim. Eita, Delson ama assim, não é? Que amor romântico. Que maravilha. Vamos lá. A fecundidade do matrimônio. 2366. A fecundidade é um dom, um fim do matrimônio. Veja, a procriação, não é? A transmissão da vida. Porque o amor conjugal tende naturalmente a ser fecundo. Fecundidade em tudo, não é? Toda essa expressão de fecundidade gera o amor, o terceiro, a vida, não é? Não pode ser apenas um ato intravaginal, genital, de esperma. A igreja não diz que é apenas o esperma, o gerador da vida, mas toda a fecundidade que começa pelo apreço, pelo afeto, pelo respeito, pelo companheirismo, pela troca, veja, de afinidade, de cumplicidade, a reciprocidade nos sonhos, nos projetos, nos ideais, no compartilhamento do peso, das forças. Isso em tudo, em material. Se você está compartilhando a vida, o material é consequência daquilo que o mundo coloca como sublime. A igreja diz que isso é consequência. Se você compartilha com o seu companheiro, com a sua companheira, o dom de si, por que você não compartilha a moeda? É consequência. Entendeu? Tudo isso gera vida, um fruto. Venha quem vier, homem, menino ou menina. Viu? Saudável ou doente. Claro que a gente quer saudável, mas saudável ou doente. Com deformidades ou sem deformidade. Com desequilíbrio ou sem. É fruto do amor. Não é condenação. Mãe, pai, se você tem um filho assim, é fruto do amor. E crie, eduque como o fruto do amor, a sua fecundidade. E não sofra por causa disso. Não se mutile, não se condene, não se culpe por causa disso. Mas criar com amor, né? E aí ter misericórdia, a compaixão. Se existe alguma deficiência, é que você deve amar mais. Amar mais. E compartilhar com seu companheiro. Em tudo, Deus tem os seus desígnios. E Ele sabe. E se você acha que é fardo, Ele sabe porque deu a esse casal, a esta família, esse fardo. Porque esse casal se ama tanto que o fruto do seu amor não se torna fardo. Que vive bem o fruto do amor. Dá para entender? E isso é um sacerdócio. Isso é um sacerdócio. O matrimônio é um sacerdócio. E todo sacerdócio tem a dimensão do sacrifício, do aniquilamento, da oblação, da doação, da mortificação. Agora o problema é seu se você olha diferente, se o mundo já cozinhou o seu juízo de forma diferente. E disse que casamento é sempre um mar de rosas. Sempre aquele banho perfumado, não é, numa banheira, com pétalas de rosa. Quem foi que disse? A igreja nunca disse isso a você.
Mas a igreja sempre diz na saúde e na doença. Talvez você não lembrou. Na saúde e na doença. Na alegria e na tristeza. Até que a morte separe. Só a morte. O extremo, vê. Até a morte. E quando você colocou a aliança, você disse: recebe esta aliança em sinal do meu amor e da minha fidelidade. E não foi em seu nome, viu? Eu, por exemplo, qualquer nome. Rita, eu vou usar o teu nome, vice? Eu, Rita de Cássia. Aliás, Rita Correia. Não é? Não. Foi, Adelso, recebe essa aliança, sinal do meu amor e fidelidade, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome da Santíssima Trindade. Essa fidelidade e este amor. E com tudo aquilo que acarreta, tudo aquilo, toda a estrutura. E você assume toda a história do seu companheiro, como seu companheiro assume toda a sua história. O passado, o presente e o futuro. Ah, eu não sabia. A boca daquele velho da Praça é Nossa. Eu não sabia, né? Que você era assim. Não, assume toda a história. Toda a história, toda a consequência. Não é? Deixar de ser molengas, deixar de ser frouxo e covarde. Assumir toda a história. Que Deus vai me dar a graça, vai me dar a fortaleza. Rita está dizendo, a pesquisa foi grande. Foi sim, dos dois. Vamos avante. Veja. O filho não vem de fora acrescentar-se ao amor mútuo dos esposos. Veja só. O filho não vem de fora acrescentar-se ao amor mútuo dos esposos. Surge no próprio âmago dessa doação mútua. É fruto do amor, mas não vem para acrescentar o amor. Mulheres bestas que pensam que ficando grávida vai segurar o relacionamento. Ainda tem isso, minha gente? Ainda tem isso? Que jovenzinha, quando percebe, não é? Que não está mais segurando pelo sexo ou qualquer outra coisa, aí fica prenha, fica grávida para segurar. Não segura. Veja, o catecismo está dizendo que não vai acrescentar. Isaías Guilherme da Silva. Parabéns, padre. Hoje em dia é muito difícil viver o fruto do amor verdadeiro e muita facilidade, felicidade. Ninguém sabe mais o que é o matrimônio e ser fiel com os dois, onde o profeta Paulo nos fala. É verdade. Veja. E foi um homem, né, que está colocando isso, Isaías. Muito obrigado pela contribuição, meu querido. Alguém disse aqui também, gostei dessa também, deixa eu ver. Kilma está dizendo, matrimônio não é para os fracos não. Muito bem, vamos lá. Veja, ainda tem isso, pode colocar aqui nos comentários, não é? Gente querendo segurar o matrimônio, segurar o outro, fazer refém, acorrentar por causa do filho. E é por causa disso que tem muitos, ainda que tem pais, não é? Mas vivo como se fossem mortos, porque não assumem a paternidade. E como mães também que não assumem. Veja, o que é que, como é saudável, como é sereno, não é? Como é equilibrado o que a igreja coloca, o pensamento da igreja. Surge no próprio âmago dessa doação mútua, da qual é fruto e realização. A igreja que está do lado da vida ensina que qualquer ato matrimonial deve permanecer aberto à transmissão da vida. Veja, sem exagero. Pio XI
diz isso aqui na encíclica Casti Canubi, não é? Ele diz: esta doutrina, muitas vezes exposta pelo magistério, está fundada na conexão inseparável que Deus quis e que o homem não pode alterar por sua iniciativa entre os dois significados do ato conjugal, o significado unitivo e o significado procriativo, as duas dimensões do matrimônio, do ato conjugal, unitivo, não é? Dos cônjuges, mas também procriativo, a vida aqui. Vamos avante, quantos minutos? Dá 2367. Chamados a dar a vida. Veja, os esposos participam do poder criador e da paternidade de Deus. Isso é uma graça extraordinária. O catecismo coloca do poder criador e da paternidade de Deus quando se vive bem. Vejam. Eu fico pensando, mas veja, tudo está no catecismo da Igreja Católica e a gente fica, não é, fazendo um marabalismo, uma ginástica terrível, pegando pensamentos de filósofos, de antropólogos, de psicólogos, de psicopedagogos, para falar sobre o amor, falar sobre, veja, o relacionamento a dois. A gente pega até mesmo de teólogos. Está aqui no Catecismo da Igreja Católica. Veja. Na terceira parte, no 6º mandamento, está toda a teologia do matrimônio. Toda a teologia do sacramento. Veja. Os cônjuges sabem que no ofício de transmitir a vida e de serem educadores, o qual deve ser considerado como missão própria deles, são cooperadores do amor de Deus Criador e como que seus intérpretes. Atenção, pai! Atenção, mãe! Quando vocês criam educando e educam criando, vocês são intérpretes de Deus. Isso é muito forte. Por isso que nenhum professor, nenhuma professora deve assumir essa responsabilidade que é própria do pai, que é própria da mãe. Nenhum Estado deve roubar isso, essa autoridade que é graça de Deus, é divina. Estado totalitarista não pode interferir. Por vocação, vocês são intérpretes de Deus. De Deus. Vejam. Por isso, desempenharão seu munus com responsabilidade cristã e humana. Que maravilha. Vejam. Não é? Gaudium et Spes, número 50, diz aqui. Talvez você nem nunca tenha ouvido esta expressão, não é? São cooperadores do amor de Deus Criador e como que seus intérpretes na criação e na educação dos vossos filhos. Que maravilha, isso é sublime, é divino. É divino isso aqui. 2368. Um aspecto particular dessa responsabilidade diz respeito à regulação da procriação. Por razões justas, diz aqui a Gaudium et Spes número 50, não é? Os esposos podem regular, veja, ou seja, querer espaçar os nascimentos dos seus filhos. Isso não é controle de natalidade, atenção. Porque estão fazendo o controle de natalidade indiretamente, não é?
quando os recém-casados diz assim, mas isso se chama o quê? Como planejamento. Eles dão um nome bonito, não é, para dizer que não é controle de natalidade, que não estão pecando. Nós planejamos só ter filho daqui a 5 anos. Planejamos não é amor. Planejamos ter filho daqui a 10 anos. Isso é controle de natalidade, minha gente. Como é? Só estão vivendo uma dimensão. Estão colocando o capitalismo, o materialismo primeiro. O bem maior, a dimensão, veja, de fecundidade, está faltando. Não está na minha vontade, está na vontade de Deus. E uma lei natural áurea. Diferentemente, olha aqui o que o catecismo está dizendo, no número 2368, não é? Por razões justas, aqui é o fundamento. Os esposos podem querer espaçar os nascimentos de seus filhos. Tem um aí planejar para ter depois de 2 anos, né? É bom até 5 anos, porque aí fica muito, né? Pronto. A igreja chama de espaçar o nascimento, mas não impedi-los. Não impedi-los. Com anticoncepcionais, não é? Camisinhas, coito interrompido. Veja. O DIU, pílulas do dia seguinte. Existe um método natural da tabela, não é? Pode espaçar. Cabe-lhes verificar que seu desejo não provém do egoísmo. Olha aí. Se vir do egoísmo, não, porque a gente tem que primeiro, não é, realizar os sonhos da gente, os projetos da gente a 2, curtir mais a gente, né, padre? 2 motivos, essa conversinha doce, açucarada, não é? Primeiro, tem gente que passou tempo demais namorando, tempo demais. Depois de 7 anos de namoro, noivado, aí se casa e ainda quer se curtir. Veja, não tem favo, não tem mel, não é? A Carlota já voou e ainda quer se curtir. Ou o outro extremo, foi apressado demais. Nem namorou, nem noivou, se conheceu e pronto. Se juntou os trapos, os panos de bunda e pronto. E agora a gente tem que se curtir. Veja. Todas as 2 formas erradas de pensar. Pagã. Não pensa como a igreja está pensando. Sou bem assim, né? Rasgado. Verbo rasgado. Vamos lá? Mas está de acordo com a justa generosidade de uma paternidade responsável. Além disso, regularão seu comportamento segundo os critérios objetivos da moral. Olha aí. Objetivos da moral. Tá certo? Dentro de um planejamento que não está no egoísmo, mas está dentro da generosidade. De dar a dignidade, não é? Ao ser, a uma pessoa, à vida. Vamos avante e vamos ver aqui o que diz o número, não é, da Gaudium Spes 51. A moralidade da maneira de agir quando se trata de harmonizar o amor conjugal com a transmissão responsável da vida. Não depende apenas da intenção sincera e da reta apreciação dos motivos, mas deve ser determinado segundo critérios
objetivos tirados da natureza da pessoa e de seus atos. Critérios esses que respeitam o sentido integral da doação mútua e da procriação humana no contexto do verdadeiro amor. Tudo isso é impossível se a virtude da castidade conjugal não for cultivada com sinceridade, com honestidade, veja, com transparência, com clareza. Nada disso. Então, o casal tem que ser maduro, não é? Em todos os sentidos. Primeiro deve se amar, e aí, não é? Na cumplicidade, na intimidade, de fato, verificando que não estão sendo, né, ele e ela, egoístas, ou seja, de não cumprir a fidelidade e a obediência a Deus. Vamos ver aqui, esse número para terminar. Não vamos terminar todos, só faltam 3. 2.369. Salvaguardando estes dois aspectos essenciais, unitivo e procriativo. Olha as duas dimensões, não se esqueçam mais. As duas dimensões do matrimônio, unitivo e procriativo. O ato conjugal conserva integralmente o sentido do amor mútuo e verdadeiro e sua ordenação para a altíssima vocação do homem para a paternidade. Aqui vejam a paternidade, não é? De ser pai, que se faz no processo. Também de ser mãe, que já é por natureza instintivo, mas na unicidade agora, que expressa o quê? Não é? A paternidade de Deus, o amor de Deus, que passa por vocês, o pai e a mãe, tá certo? E lembrando, casal, lembrando que vocês vieram primeiro e vão terminar. Começaram sozinhos e vão terminar sozinhos. O filho é passagem, no sentido que vocês criam, que vocês educam, eles também vão ter a vida de realização. E que um dia vão sair da companhia de vocês. E por isso não tem sentido. Olha a questão da unicidade. Não é? O pai só é pai unido à mulher, à mãe. A mãe só é mãe unida ao pai, que expressa a plena paternidade de Deus. E quando ficam juntos, e tem casais bobos, vejam, imaturos, que brigam e se separam por causa dos filhos. Não. O filho não deve ser motivo de separação. Jamais. O filho veio para unir cada vez mais. É fruto deste amor. Não é? Eles vão sair de casa, vão constituir suas famílias e vocês vão ficar no amor primeiro. No amor primeiro. Essa é a razão. Quando isso não existe, só há desmantê-lo. Na casa, no relacionamento. Só há desmantê-lo. Vamos lá, 2.370. A continência periódica, os métodos de regulação da... Olha, vamos entrar agora um pouquinho polêmico, não? Natalidade, baseados na autoobservação e no recurso aos períodos infecundos, estão de acordo com os critérios objetivos da moralidade. Aqui é o que é permitido pela moral, a moral teológica da igreja. Vejam? E quem diz isso é justamente, não é? A Humanae Vitae,
número 16. Estão de acordo. Estes métodos respeitam o corpo dos esposos, animam a ternura entre eles e favorecem a educação de uma liberdade autêntica. Em compensação, é intrinsecamente má toda ação que, ou em previsão do ato conjugal, ou durante a sua realização, ou também durante o desenvolvimento de suas consequências naturais, se propunha como fim ou como meio tornar impossível a procriação. Veja, é o controle de natalidade ou... Veja, e é interessante aqui que o casal se planeja tanto, mas aqui não quer viver a castidade, não quer ter filho, mas o sexo rola, o prazer rola de todo jeito, não é? Aí toma tanto anticoncepcionais, e cada um pior, que estraga o útero, a parede uterina da mulher, que quando resolve ter filho, tem que fazer um tratamento de raspagem, um tratamento, veja, para poder tornar aquilo que era naturalmente fecundo, se tornou artificial e pela química se tornar fecundo. Deu para entender como a gente pensa só em nome do planejamento, do prazer, do egoísmo que a gente faz. Vamos avante. E aqui quem diz é a Familiar e Consórcio, número 32. A linguagem nativa que exprime a recíproca doação total dos cônjuges, a contracepção impõe uma linguagem objetivamente contraditória, a do não se doar ao outro. Deriva daqui não somente a recusa positiva de abertura à vida, mas também uma falsificação da verdade interior do amor conjugal, chamado a doar-se na totalidade pessoal. Esta diferença antropológica e moral entre a contracepção e o recurso aos ritmos periódicos envolve duas concepções da pessoa e da sexualidade humana irredutíveis entre si. Veja como é sério. E aqui a igreja está falando dos períodos férteis, não é? Que toda mulher deve conhecer. Se conhece bem, o funcionamento sabe. É o método, né, da tabelinha que a igreja aconselha. Nos períodos. Tá certo? Que aqui eu não convém ensinar, né? Vamos para os últimos dois números, 2371. Estejam todos certos de que a vida dos homens e a missão de transmiti-la não se confinam ao tempo presente, nem se pode medir ou entender por esse tempo apenas, mas estão sempre relacionados com a destinação eterna dos homens. Veja que coisa maravilhosa, ao mesmo tempo muito séria, não é? Para que, mãe, você tem filho? Para que procriar? Veja, está dizendo aqui, para povoar os céus. Deu para entender? Não é? Gaudium et Spes, Concílio Vaticano II. Tem gente que critica o Concílio Vaticano II, em detrimento de Trento. Mas veja, que coisa maravilhosa que o nosso magistério está dizendo. Os nossos bispos disseram: para que ter filho? É realização pessoal, é a paternidade de Deus, é ser intérprete de Deus, mas é para povoar os céus. Povoar os céus.
para gerar santos. Santos. Vejam. Por isso que tudo, como a igreja é coerente. Assim que você tem filho, você tem 30 dias para batizá-los, torná-lo cristão. Veja. Torná-lo cristão. E assim ele já fazer caminho de santidade. Tem endereço certo para a eternidade. Que maravilha! E só pode fazer isso, por isso, que dentro de um sacramento. E que sacramento é esse do matrimônio? Sem o sacramento, ninguém faz caminho para os céus. É sério isso, né? É forte, exigente. Não se faz caminho para o céu, para a eternidade. Só a misericórdia de Deus. 2372. O Estado é responsável pelo bem-estar dos cidadãos. A dimensão política e da responsabilidade do Estado, como a igreja pensa. Por isso, é legítimo que ele intervenha para orientar a demografia da população, não é? O controle demográfico, populacional. Pode fazer isso mediante uma informação objetiva e respeitosa, mas nunca por via autoritária e por coação. Jamais. Não é? Ditar leis, de coerção. O Estado não pode legitimamente substituir a iniciativa dos esposos, primeiros responsáveis pela procriação e educação de seus filhos. Duas coisas que o Estado está fazendo, né? Veja, que são as duas dimensões do matrimônio, que essas dimensões são sagradas, divinas, naturais. O Estado laico tomou para si. Talvez nem saiba disso. Vejam, o Estado não está autorizado a intervir neste campo com meios contrários à lei moral e à lei áurea, que é a lei natural de Deus. Amém? Amanhã vamos para o dom do filho, não é? O dom do filho no matrimônio. E já estamos terminando para chegarmos no 7º mandamento. Não roubarás. Não roubar. Essa terceira parte é muito gostosa, muito prática. É a teologia moral, a doutrina da igreja, não é? Que se a gente leiam, releiam, as aulas vão ficar gravadas. Se vocês precisam do meu comentário, ou tem outros padres mais inteligentes que dão aí, não é? Formação sobre o catecismo. Agora, eu não sei se vocês vão encontrar assim, número por número e comentário por comentário. Veja que já estamos na aula 136. E sem pressa, certo? O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém.